E aí, pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui está sendo patrocinado pelo Lucas, que não pode fazer aula dele, e aí eu vou usar esse tempo para mostrar esse vídeo para vocês e a gente vai refletir rapidamente sobre ele. Basicamente, supostamente, o Brasil está completamente humilhado porque virou piada no mundo, porque os nordestinos eles estão sendo humilhados todos por causa de um ladrão que foi eleito. E aí, supostamente, os âncoras aqui eles estão morrendo de dar risada porque os caras se vendem, nós brasileiros, os nordestinos se vendem por um pão com mortadela e votam em qualquer um. Vota com estômago, um lanche de mortadela por R$ 10. Ok. E aí, assim, primeiro, essa legenda ela é criada e colocada num programa que de maneira falsa, num programa que não diz nada a respeito do Brasil e absolutamente nada a respeito de política brasileira. E aí, qual que é o problema disso? É que você pode falar, então tá de boa. Não, não tá de boa, porque isso daqui, ele cai naquela boa e velha desculpa. Mas essa é uma piada, você tá fazendo textão por causa de meme. Sim, mas é que talvez você entenda inglês, porque você é fruto de uma geração que não fala bem e não escreve bem inglês, mas escuta muito bem e lê muito bem. Por quê? Porque teve excesso de exposição na internet. Então talvez você consiga assistir isso daqui e validar que, na verdade, ele não fala de 9 dedos, ele fala de comer um lanche enorme antes das 9. E fazer isso todo dia. Então, basicamente, esses dois aqui no programa deles, eles estão rindo da gulodice um do outro e falando o quanto eles comem um pouquinho, só que esse é um pouquinho, é um lanche enorme e é todo dia que acontece isso. Então você pode vir com essa narrativa de que é só uma piada, só que você tem que ver que essa informação, para quem não entende da maneira que você entende, ela está atingindo inúmeras pessoas em múltiplas camadas. E que a grande parte da nossa população, a maioria dela, só acessa a internet através do celular, através de um plano que só lhe permite acesso de dados gratuito a redes sociais. E essas pessoas nunca tiveram nenhum contato com nenhum idioma estrangeiro, tanto que alguém falando espanhol já deixa elas deslumbradas. Então, aquele argentino falando do relatório das urnas, é como se o sotaque espanhol dele já validasse o cara como intelectual e alguém com propriedade. Por quê? Porque nós fomos desinformados e levados a acreditar que nós não prestamos, que nós somos burros e que todo estrangeiro é superior a nós intelectualmente. Isso vem desde a época da escravatura e ainda se perpetua até hoje, e isso precisa acabar. Então, quando isso atinge uma determinada camada da população que vê pessoas bem vestidas falando inglês e já acha que elas são superiores e mais inteligentes, e elas não conseguem validar a legenda que está passando ali, ela de fato acredita: meu Deus, a gente está sendo humilhado, tudo culpa daqueles nordestinos que não sabem votar, e os caras votam por um pão com mortadela mesmo. Olha que absurdo. Então, vamos lá. Vamos imaginar que isso daqui fosse verdade. Não é, mas imagina que fosse verdade. Quais são os pontos que a gente pode refletir em cima disso aqui? Pelo menos os que me ocorreram quando eu olhei isso daqui rapidamente. Em primeiro lugar, é verdade. É verdade que o brasileiro vota por um pão com mortadela, vota pelo estômago, vota pela esperança. Isso não é mentira. O ponto é, por que a gente tem que ter vergonha disso? Porque quando eu falo que na Somália não existe um Estado, existem milhões de pessoas na miséria e são piratas, mercenários que atacam navios porque não tem nenhuma outra opção de sobrevivência, aí você fala assim: nossa, que desrespeitoso que você está sendo com eles. Não, eu estou falando pouco que eu sei a respeito daquele país. E se você me perguntar detalhes sobre a Somália, eu não sei, porque eu não pesquisei. E qual é o problema de não conhecer a Somália? Qual o problema de não saber muita coisa sobre a Tailândia? Qual o problema de não entender minúcias a respeito da Nova Zelândia? Então, quando uma pessoa ela tem um preconceito, quando alguém fala pra mim que vem de determinado país e eu falo: nossa, você come com uma mão e limpa a bunda com a outra, isso é um recorte burro, sim, e não implica que eu tenha capacidade, com a minha ignorância, de ofender o outro naquilo que eu estou constatando. Eu me perdi no meu pensamento aqui porque me distraí com os barulhos aqui fora. O ponto é: por que a gente tem vergonha que o outro saiba que a gente vota pelo estômago
Mas entre a gente rola esse pacto, esse conformismo, de a gente sabe que é assim e fazer o que não dá pra fazer nada. Você pode achar que a minha pergunta não faz sentido, mas ela faz. E se você começar a refletir sobre isso, você vai entender que você foi colocado numa narrativa de sociedade de saga de herói. Eu vou fazer uma conversa hoje, depois das 10, muito provavelmente esse vídeo vai ser subido amanhã, com o Anderson, nos papos que a gente tem sobre educação pública. E aí eu quero ter uma conversa que talvez inspire alunos dele, caso eles venham assistir, a maneiras diferentes de pensar a narrativa das coisas, porque quando a gente narra, a gente cria. Quando a gente descreve, a gente cria. O nosso viés, ele constrói realidade. E quando você pensa na saga de herói, porque você foi condicionado a isso, é porque você viu muito filme hollywoodiano e você foi super exposto a essa cultura que a gente porta dos Estados Unidos, que no meio de todo o caos você vai ser o super-herói que vai se revelar e você vai se dar bem pra caralho. Um filme que eu adoro, que é Em Busca da Felicidade, com o Will Smith, a história do quê? De um cara fudido num país onde tem um monte de gente fodida, mas que também tem gente bem sucedida, em que ele rala tanto, ele estuda tanto, ele se esforça tanto que ele vence na vida e vira um milionário. Parabéns! Mas essa é uma narrativa de saga de herói, ela não é de nação. Porque a história, essa mesma história, ela pode ser contada sobre a perspectiva da nação. O que o Brasil é para a sua população? O que o Brasil é para todas as pessoas? Como que o Brasil se projeta para o mundo? E quais foram os grandes eventos, sem citar o nome dos políticos que eram representantes da nação em dado momento? Como é que nós agimos? E a gente deixou a nossa população, a partir da década de 80, se perder e se alienar completamente as igrejas neopentecostais e agora a própria igreja tradicional. Bando de alienado. Só a gente está fazendo isso? Não, o americano está até hoje pedindo intervenção militar e a eleição do Biden aí já faz tempo pra caramba que passou. Por que a gente trata dos nossos problemas como se eles não fossem nossos e como se a gente estivesse de fora do país falando? Porque a gente fala, nossa, essa rua aqui tá uma sujeira desgraçada, eu pago imposto, eu devia estar limpo. E aí todo mundo começa a reclamar, mas as pessoas não se mobilizam para formar uma frente de limpeza, por exemplo. A gente gosta de reclamar porque a gente paga imposto, então é trabalho de alguém resolver. Mas a gente não se junta com os vizinhos para fazer um bairro melhor. Porque a gente acha que não é nossa obrigação. Então quando a gente fala que tem corrupção, que as pessoas são alienadas e que as pessoas votam por um pão com mortadela e se vendem, a gente fala que merda, né? Que merda, alguém tem que arrumar isso. E a gente não faz nem o mínimo, que seria a nossa parte, somente aquilo que você consegue fazer, para tentar cada vez mais conscientizar pessoas e tirá-las desse mundo de alienação onde elas estão e trazê-las para um lugar um pouco mais razoável, onde a gente possa discutir coisas importantes de maneira um pouco mais aprofundada. E como que você colabora para esse movimento, humilhando mais ainda a pessoa e fazendo ela passar mais vergonha ainda, para que ela queira se desconectar e se dissociar ainda mais do Brasil como país? Todo mundo aqui é brasileiro. Quando você fala que brasileiro é tudo burro, você está se incluindo e está dizendo que você também é. Agora, supondo que esses dois eles realmente estivessem falando que é culpa dos nordestinos que o Brasil está perdido, porque eles se vendem por um pouco de mortadela, olha o tanto de preconceito, e geralmente as pessoas mais preconceito. Não vou falar sobre isso. Aí você tem. Agora, imagina que esses dois aqui, eles realmente estivessem falando sobre isso. Aí eu te pergunto. Tem um vídeo no meu canal a respeito de um canal de YouTube na época da eleição do Bolsonaro e aí assim o pessoal da esquerda tem um repórter bastante famoso que eu tenho nojo dele, do Catraca Livre, e ele fez uma matéria e falou assim: o Bolsonaro é eleito na França como o presidente mais imbecil, como a pessoa mais imbecil do Brasil, do mundo, né? A terceira pessoa mais imbecil do mundo. Aí eu fui ver e era um canal francês sobre estética e eles pegaram lá o nome de 5 celebridades e o Bolsonaro estava entre elas. E aí eu comecei a olhar todos os canais, todos os outros canais, e era dica de moda, maquiagem, sexo, e estava muito claro que aquela matéria daquelas 5 pessoas, ela estava completamente despropositada. O canal era absurdamente pequeno e aquela matéria com certeza foi comprada
foi comprada muito provavelmente pelo cara que fez a própria matéria. E aí eu fiz um vídeo falando do quanto aquilo não importava e o quanto o fato de um francês estar falando alguma coisa não dizia nada a respeito de alguém ou do Brasil. Mas você cresceu numa cultura que faz com que você diminua o brasileiro sempre. A gente acha que todo brasileiro é burro, que todo brasileiro é desqualificado e que no exterior as pessoas são mais inteligentes e mais capazes. Gente, isso é mentira. Nos Estados Unidos tem gente pedindo intervenção militar na frente de quartel. Tanto quanto aqui. Os caras são tão burros quanto nós, exceto que eles são mais ricos e não têm SUS. Então, o fato de você ter um canal francês dizendo que o Bolsonaro é a terceira pessoa mais estúpida do mundo, o fato de você ter um canal desse não está dizendo, mas se ele estivesse dizendo que nordestino é burro e que volta por um pouco mortadela, essas pessoas elas têm representatividade zero no mundo. Porque quem... Vamos lá, o que você sabe de políticos da Índia? Você sabe quais são os candidatos da Austrália? Você sabe quais são as pessoas de relevância na política do Japão? Não. Por que é que uma pessoa de algum país estrangeiro deveria saber alguma coisa sobre nós? E aquilo que eles sabem sobre nós tem zero importância para eles e para a gente. A não ser que seja um acadêmico que venha para cá e se especialize no Brasil e que comece a falar a respeito. E mesmo assim, ele não tem, só pelo fato de ser estrangeiro, capacidade maior de análise do que nós brasileiros de analisarmos o nosso próprio cenário. Essa desinformação aqui, ela explora muito a ignorância do brasileiro e a imagem de superioridade que ele tem no estrangeiro. Como se fosse humilhante um estrangeiro achar que a gente é X ou Y. É humilhante para o cara que vive na Somália aquilo que você pensa sobre ele? Não deveria ser. A maneira que as pessoas te veem e o que determinado país pensa sobre nós deveria te influenciar muito pouco. E eu digo a verdade para vocês, o japonês morre de inveja de brasileiro. Pelo tanto de liberdade, pelo tanto de diversidade, pelo tanto de oportunidades. E por que não vem? Porque tem medo, porque não sabe como agir, não sabe como se misturar. Morre de vontade. Você sai entrevistando japonês na rua, você tem vontade de ir pro Brasil, você tem vontade de ir pro Brasil, você tem vontade de casar com um estrangeiro, todo mundo fala, não tenho, jamais, nunca. Aí você fala, puta, banda de xenofóbico do caralho, por que você não quer casar com um brasileiro? Ah, é porque não entende idioma, é porque se eu for pro Brasil eu vou ficar muito perdido. Ah, mas e se você soubesse falar português, e se você soubesse falar inglês? Não, aí sim, aí ia ser legal. Ou seja, quanto brasileiro vai para o Japão e acha que sofre tremendo desprezo e xenofobia, quando na verdade ele está mandando sinais errados, que estão sendo interpretados errados, e ele está interpretando errado os sinais que o japonês está mandando, simplesmente por ignorância do idioma e da cultura. E isso aumenta muito mais o sofrimento do comportamento e do olhar do outro. A imagem que o mundo tem do Brasil é de um país extremamente alegre e geralmente o estrangeiro ele mora num lugar que tem 3 meses por ano de inverno, e quando o cara está congelando lá no frio, ele olha para as nossas imagens, a gente está no verão, passando um mês na praia. Ninguém no mundo tira férias de um mês para ficar na praia. Os caras têm inveja hoje em dia brasileiro também não, né, mas a imagem que a gente projeta é de alegria e de liberdade. Está mudando agora. Mas está mudando agora porque a gente está permitindo que isso aconteça. Então, quando eu pergunto quem são esses dois na fila do pão, quem são os franceses do canal de moda, o canal dos caras não sei nem se existe mais. E quem são esses dois não importa quem eles são. Aí você dizer que o Brasil está humilhado no mundo inteiro. Cara, o mundo bateu 8 bilhões de pessoas. Quantas visualizações aqui esse vídeo teve? 9 if possible. Quantas dessas 282 mil visualizações são de seguidores desse canal? Zero. Por quê? Porque esse vídeo aqui foi feito pro Brasil. Ou seja, 282 mil brasileiros estão se sentindo, muitos desses 282 mil, estão se sentindo humilhados por causa de um vídeo que não é de verdade e que só atingiu brasileiros, porque o original desse daqui está em algum lugar que a gente não sabe onde é, falando sobre alguma coisa que não é sobre Lula,
sobre Brasil, sobre a eleição brasileira, sobre nada disso. Eu sei que eu tô fazendo um trabalho de formiguinha aqui, mas dessas 8 bilhões de pessoas no mundo, só 215 milhões são brasileiros. Nós somos muito poucos no mundo todo. E se você não tem tempo para ficar acompanhando notícias regionais da Argélia, por exemplo, de Laos, do Camboja, se você não tem interesse a respeito disso porque está completamente distante da sua vida, eu tenho uma coisa para te contar: os estrangeiros também não estão olhando para a gente. E se estivessem, a opinião deles sobre os problemas que a gente passa aqui é uma das coisas que menos importa. E se você retirar isso do cenário mundial e trouxer isso somente para a sua vida e para o seu entorno, isso é uma outra coisa. Os problemas que você tem e que a sua família passa dizem respeito somente à sua família. O que as pessoas pensam a respeito do que se passa dentro da sua casa é falta do que fazer delas. É falta de vida própria delas. E não te coloca numa situação de fragilidade ou de humilhação. Jamais. Quando uma pessoa vem fazer fofoca pra mim e diz: sabe quem tá pegando a mulher de fulano? Eu falo: cara, eu tenho mais dó de você do que do corno, porque as pessoas estão cuidando da vida delas e você tá cuidando da vida delas. Quem que tá cuidando da sua? Pesado, né? Sim, pesado, mas é verdade.